Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário e consultor do Reagro. E o tema da nossa entrevista será: o agro que gera resultados não é para amadores. Regis, que bom ter você aqui. Prazer receber você de novo aqui no programa. A satisfação é minha, Divino Ronaldo. Fico muito honrado pelo reconvite, né, de estar aqui conversando com você de novo e mais uma vez pensando em temas que vão fazer diferença para o agronegócio brasileiro ser mais profissional. Eu agradeço a oportunidade. Pois é, cara, e esse tema, olha, me chamou muita atenção. O agro que gera resultados não é para amadores. Me conta como é que você chegou a essa conclusão. Hoje em dia a gente tem visto muito o pessoal falando, né, que o Brasil não é para amadores, o Brasil não é para amadores, e eu fico olhando nós que carregamos aí, nós do agronegócio, né, que carregamos o Brasil aí nas costas, aí é ainda mais significativo essa fala aí agora, sabe? Com tantas mudanças que aconteceram no agronegócio recentemente, tanto técnica quanto de gestão, quanto tributária aí agora, eu fico vendo que nós não podemos estar sentados numa cadeira, num banco lá na fazenda, querendo ser os mesmos profissionais do agronegócio de 10 anos atrás, porque ele está muito diferente, sabe? Desde as condições técnicas, evoluções técnicas, quanto a necessidade das informações mais acuradas, mais refinadas, para nos ajudar nas tomadas de decisões no dia a dia. E aí a gente fica vendo, né, que aquelas fazendas que estão andando com profissionalismo maior, mais profissionais, elas estão conseguindo tomar decisões com menos dor de cabeça, com menor dificuldade. Pois é, mas tem gente que é custoso de mudar, porque ele acha que já passou da hora, que já está velho demais para mudar, que o pai dele fazia aquilo, o avô fazia, o pai fazia, ele continuou fazendo. E a pergunta é, dá para crescer e ganhar dinheiro com uma gestão amadora no agro hoje? Divino Ronaldo, eu não vou ser presunçoso aqui de falar que ele não dá para ganhar dinheiro. Eu vou falar que tem gente que cresceu, que chegou até aqui, que tem fazenda sendo amador. Mas a tomada de decisão para ele é muito mais difícil. Um erro dele pode ser muito mais perigoso do que para aquelas fazendas, aquelas empresas que são profissionais. Então, tem gente ganhando dinheiro sendo amador? Tem sim. Mas o risco para ele é muito maior. Cada tomada de decisão para esse pecuarista, para esse agricultor, para essa pessoa ligada ao agronegócio agora, ela é mais complicada. Então, eu fico com pesar de ainda existir os amadores, porque um erro na tomada de decisão pode significar muito além do que um mau negócio, pode significar a perda da fazenda, né? Eu tenho certeza que deve ter gente que está nos ouvindo agora que está com borboleta no estômago, sabe? O que é ser amador no agro? Tomar grandes decisões todos os dias sem estar olhando para um horizonte de um planejamento onde é que eu quero alcançar no final do ano. Qual a margem que eu quero alcançar de resultado no final desse ano? Para eu alcançar essa margem, quais são as operações que eu tenho que cumprir ao longo do mês? Isso tanto para a pecuária quanto para a agricultura, independente do ramo aqui agora do agro, sabe? Na revenda a mesma coisa, na leiloeira a mesma coisa. Acho que o estar profissional, eu tenho que estar pensando que eu tenho uma meta a ser atingida e eu sei quantificadamente o que é ela. Que ela é possível de ser alcançada, que eu tenho as operações adequadas para alcançar aquela meta lá no final das contas. E a hora que eu estou falando de meta é lucro líquido por hectare mesmo, sabe? Assim, na última linha lá do que a gente tem que preocupar. Eu estou trabalhando todos os dias aqui agora, fazendo uma compra estratégica, travando o preço da compra do insumo ou travando a preço da venda do meu produto final, construindo um orçamento, usando garantia de margem, com qual objetivo? Eu estou querendo entregar o quê? 3 mil, 3.500, 4 mil, 2 mil de reais por hectare no final do ano? A gente tem que estar alinhado com o final do ano e os objetivos nossos, juntamente com a gestão das operações ao longo do ano aí agora. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é mudança.
todo mundo, todo ser humano, ele tem resistência à mudança. Quais são as mudanças necessárias para a profissionalização? Eu vejo, basicamente, bem na essência mesmo dela ali, é a questão de rotina, definições de rotinas de controle dentro da fazenda. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Porque para eu construir um orçamento, para eu usar ferramentas de hedge, por exemplo, que garante margens lá na frente para a gente, garante preço de venda, o preço de compra, eu preciso de primeiro ter uma noção lá de dentro de casa. Lá dentro da fazenda, como que estão os meus números? Quais são? E para eu ter noção desses meus números, eu preciso de ter uma rotina financeira bem definida de lançamento das notas, de controle de hora-máquina, de controle de uso de produto, de compra estratégica de insumos. Então, eu fico vendo que a grande maioria é pensar que eu tenho que largar de mão de ser aquele tocador de fazenda lá para trás e profissionalizar o controle de números mesmo. E aí números tanto técnicos quanto financeiros e econômicos do projeto. Pois é, mas muitas vezes o produtor, ele ainda está num patamar que ele é que segura no chifre do boi. Ele tem que soltar o chifre do boi e entrar no escritório e aprender a fazer gestão? Precisa. Não necessariamente que ele mesmo vá fazer a gestão. Ele pode trazer alguém para ajudar ele a fazer esse trabalho. É um ponto, sabe? É um ponto. Mas ele precisa de interessar pelo número da gestão para ajudar ele na tomada de decisão. Quer dizer, mesmo que ele tenha alguém que faça, os olhos dele têm que estar ali. Exatamente. O perfil desse produtor, ele é mais lá de estar lá no campo. Eu não estou pedindo para ele mudar o perfil, mas ele tem que começar a ter o perfil de pegar lá no chifre do boi, de estar lá em cima do trator, mas que ele tem que ter um tempo na agenda dele de olhar para os números. Essa operação, esse talhão meu, como é que foi o histórico desse talhão ao longo dos anos aqui agora? Esse nível nutricional que eu tenho usado no meu rebanho tem trazido o que de ganho de peso diário e o que tem custado operacionalmente todos os meses por cabeça aqui agora. E aí começar a juntar as informações de campo com as gestões de escritório ali agora, né? Ainda dá para fazer gestão com aquele monte de papelzinho escrito e aquela cadernetinha surrada no canto da mesa? Eu não vou deixá-la de lado de jeito nenhum, porque eu acho que ela já é o início de um perfil de alguém que quer olhar um número, sabe? Eu vejo assim, antes essa aí desse jeito do que não ter nada, ou aquele monte de nota que veio lá da fazenda e tá, vou usar o termo aqui agora, chuchado dentro do porta-luva da caminhonete ali e não entra lá dentro do escritório. Pegando poeira. Pegando poeira, exatamente. Se a anotação mesmo que for na cadernetinha lá, mas que ele tem olhado a pessoa, né, o proprietário, a proprietária, o gestor, a gestora, tem olhado para aquele número para tomar decisão de hora de venda, hora de compra, definição de operações, aí ele está valendo. É lógico que existem ferramentas hoje que nos apoiam muito na otimização do ganho de tempo, de eficácia mesmo desses controles, sabe? Então, temos que ver que tem oportunidade de melhoria. Mas se esse número aí, na caderneta, no papel, ele já tem ajudado a tomar decisão coerente, sem achismo, ele tá valendo já, viu? Quando se fala em profissionalização, Regis, se fala em indicadores, né? Por exemplo, indicadores de custo operacional. O que é isso? O custo operacional, José Ronaldo, nós vamos analisar aqueles custos que estão internamente lá dentro da propriedade e entender ele associado com a área que nós estamos trabalhando ou com o número de cabeças que nós estamos gerenciando ali dentro do trabalho, sabe? O que é a função do custo operacional? É eu conseguir, vamos pensar assim, lá dentro da pecuária, o que estaria aí dentro? Nós estamos falando os gastos com herbicida, com fungicida, nós estamos pensando com a adubação do pasto, a hora máquina que está lá no campo, a hora homem que está lá no campo, o medicamento do gado, isso tudo são gastos da operação pecuária. Da mesma forma, nós vamos pensar a operação agricultura e vamos analisar o quanto nós estamos sendo eficientes na operação agricultura ou pecuária. Eu, né, tenho trabalhado esse número muito com a turma da pecuária, pensar assim, se eu segurar minha boiada aqui mais 20 dias para ganhar X mais quilos aqui dentro do meu projeto,
quanto a mais de custo que eu vou colocar dentro dela. Então esse custo se faz muito importante para a gente tomar algumas decisões de antecipação de venda, de compra de uma boiada mais leve ou mais pesada. Isso tudo impacta muito as nossas tomadas de decisões lá. Como é que você falou, até citou alguns exemplos aí, hora máquina e tal, como é que ele chega nesses números, hein? Nós precisamos de ter um controle de apuração de custos aí mais refinado, sabe, Ronaldo? Então, eu preciso coletar as informações, meus gastos com as máquinas, peça, combustível, lubrificante, hora do tratorista, né, da pessoa da máquina. Aí eu vou ter que ter o meu custo com o pessoal, o salário, o FGTS, os encargos do vaqueiro, né, do tratador do gado, eu tenho que jogar ali dentro. As manutenções das benfeitorias, o que eu paguei de diarista, o que eu comprei de arame para fazer a manutenção da cerca, o nosso administrativo, os juros pagos. Eu vou somando esses itens que estão internamente da porteira lá para dentro, né, que são coisas da operação da fazenda, para eu poder avaliar se ela está enxuta ou se ela está pesada demais, né? Rapaz, mas não é fácil não, né? Porque é muita coisa, não é? Ela é muita coisa, sim, concordo que eles são vários controles que nós precisamos fazer. Mas se você tiver uma rotina de anotação e controle financeiro bem estruturada, e você tiver uma ferramenta, um software que te ajuda bem na gestão dessa propriedade, você vai ver que com a rotina bem definida, uma entrada de nota fiscal lá dentro do sistema, ela é bem facilitada. E quando ela é bem organizada, toda a rotina financeira bem organizada, essa informação ela não fica tão difícil de ser gerada. Ela é até fácil de ser gerada, sabe, Bruno? Porque você colocou uma rotina financeira bem estabelecida. Mas, de novo, voltando naquele tema que nós falamos lá no primeiro bloco, precisa de uma disciplina financeira. Ou seja, não dá para pegar as notas e fazer igual você falou, né? Chuchar lá no porta-luva da caminhonete e esquecer de... Aí um dia, nossa, meu Deus do céu, tá tudo lá. Aí vai pegar aquilo lá, já passou de hora, já foi do mês passado. Quer dizer, aí já complica, né? Exatamente. Sim. Rotina financeira, nós vamos falar muito disso quando nós estamos trabalhando na gestão financeira e econômica de propriedades. Ela é uma coisa de todo dia, sabe? Todo dia eu lanço as notas tudo do ontem. A gente conversa muito nas propriedades que a gente assiste aí agora com consultoria. Fala assim, a tarefa do primeiro horário do dia lá, da pessoa do escritório, se existe lá a pessoa exclusiva do escritório, a primeira tarefa dela é zerar os lançamentos de ontem. E aí, todos os dias, eu estou atualizado com as notas que já estão lá dentro de casa, sabe? Assim, o que nos ajuda a ir olhando para esse número com mais destreza, com um pouco mais de acurácia. Esses softwares, eles podem ser atualizados, essas informações podem ser atualizadas pelo celular ou tem que ser no desktop? Existe software de todos os jeitos, sabe? Você tem tanto software que precisa lá do desktop, mas hoje nós já estamos caminhando para software que ajuda muita gente. A hora que eu estou lá na revenda, peguei o produto, eu já consigo cadastrar ele e lançar aquela nota ali dentro do sistema. Isso já existe, sabe? Assim, a hora que o vaqueiro está saindo para salgar um coxo, por exemplo, lá num pasto, ele já consegue lá registrar qual é o coxo, qual o produto que ele está salgando, quanto saco que ele colocou, e isso depois, na hora que sincroniza com a internet lá, essa informação já sobe para o sistema, sabe? Que facilita bastante, né? Facilita muito. Você fala também do tal do custo nutricional. O que é isso? Para nós, da pecuária, esse custo nutricional ele tem um impacto extremamente grande do custo da arroba produzida, né? Então, a gente separa ele do operacional. Quando eu falo do custo operacional, eu não estou falando de nutrição. Você vê que todo momento que nós conversamos, eu não coloquei o mineral na conta, eu não falei da ração lá naquela conta. Ele não está lá. Porque o custo nutricional, ele tem um peso significativo no custo da minha arroba produzida, então a gente enxerga ele como um outro indicador. Custo nutricional por cabeça, ou dia ou mês, né? Eu vou fazer essa conta. Certo. E, de novo, ele vai me ajudar muito nas tomadas de decisões. Antecipa a venda de uma boiada, ou vale a pena comprar essa boiada mais leve, ou eu preciso comprar uma boiada mais pesada para eu ter menor gasto nutricional com ele lá dentro da fazenda, sabe? Então, de novo, são números que a gente analisa todos os meses para nos ajudar nas estratégias de entrega de resultado para a empresa. E a análise da produção de arrobas? Pois é, a análise de produção de arroba vai ser extremamente importante para a gente caminhar, principalmente lá mais no fechamento de ciclo, para a gente ter uma ideia
quanto que tá custando a minha arroba produzida, sabe? Então, assim, quando a gente fala custo da arroba produzida na fazenda, fica parecendo que é uma coisa tão... é óbvio que a gente tem esse número, e eu vou falar para você que não é óbvio, Ronaldo. E aí a história do amadorismo aí agora, né? Você imagina quanto que tem de pecuarista vendendo boiada sem saber quanto que custa a arroba produzida dele, sabe? Sério então, mesmo? Aí fica... muito, mas é muito ainda, sabe? E aí fica naquela história da necessidade de especular o tempo inteiro, esperar a arroba subir, esperar a arroba subir, esperar a arroba subir, e acaba perdendo algumas oportunidades de garantia de margem, sabe? Então, voltando, né, na fala, por que a produção de arroba? Para eu saber o custo da minha arroba produzida, é 220, 210, 190, eu preciso saber o que eu gastei para produzir e eu preciso saber quantas arrobas eu produzi. E o quantas arrobas eu produzi, eu preciso de fazer algumas mensurações internas lá dentro da fazenda para chegar nessa conta. E, de novo, nós ainda estamos conversando com pecuaristas que não estimam e não contabilizam a arroba produzida. Ou seja, ele vai ter que buscar ajuda, né? Ele vai ter que buscar pessoas que consigam, pelo menos, ensinar ele a manusear esses números, a utilizar isso no dia a dia, né? É muito difícil fazer isso sem ter uma orientação técnica, né? E é do mesmo jeito que eu fico pensando assim, sabe, Ronaldo? Quando eu identifico que tem alguma coisa acontecendo de errado comigo, eu comecei a não enxergar muito bem, eu tô com uma dor de cabeça que tá frequente, o que eu procuro? Eu vou lá no oftalmologista me ajudar a tratar, a ver o caminho para essa situação, correto? Quando eu começo a identificar que eu tô com alguma falha lá dentro da fazenda, eu também preciso entender que existem pessoas prontas para me ajudar, empresas prontas para me ajudar a definir a estratégia de implementação de uma novidade, de uma rotina nova lá dentro. E aí, de novo, né, trazer pessoas que conhecem das rotinas, dos indicadores, trazer pessoas que têm possibilidade de comparar aquela empresa com outras empresas, ajuda muito no processo, agiliza e evita alguns desperdícios de tempo e energia. Você falou isso aí, eu achei interessante. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci, que ele, quando estava com problema de vista, ao invés de ir no médico, ele ia lá no camelódromo e comprava um óculos. E quando ele estava com qualquer dor e tal, ele comprava um anador, um remédio desses aí, uma dipirona, né? E tomava, mas não ia no médico, rapaz, de jeito, ou seja, não buscava ajuda especializada, ficava tentando remediar a coisa. Isso é a pior coisa que existe, né, Regis? E hoje, no agronegócio que nós estamos falando, esse tipo de proprietário, de gestor, ele está colocando a empresa dele em um risco extremamente alto. Fazendo essa comparação aí agora, né? Ela é muito perigosa e eu às vezes estou dando um tiro no pé porque eu estou achando que aqui agora eu estou precisando de ter mais boi na minha fazenda para eu conseguir fazer resultado. E na realidade, o problema dele está lá dentro da fazenda, o operacional dele é muito caro. E ele colocando mais boi naquela jogada, ou a compra de insumos dele é muito ruim e o custo alimentar dele fica muito caro, colocar mais boi dentro do projeto pode encarecer ainda mais o fundo da piscina, o fundo do poço lá e levar ele para a saída do mercado, né? Ter que vender a área para conseguir pagar a conta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Mas um assunto, Regis, que hoje já se ouve, já se tem falado bastante, é a questão do planejamento de gestão tributária. É muito importante, não é? É muito importante e a gente tem visto muita oportunidade de economia nos gastos da fazenda quando se tem um planejamento de gestão tributária muito eficaz, sabe, Ronaldo? Mas é muito importante, assim, o que eu tenho aprendido com a nossa equipe lá da gestão tributária, né, do planejamento sucessório e gestão tributária, de oportunidades de economia de tributos dentro do processo, não tá fora da casinha, sabe assim? Nós temos projetos que estão conseguindo eliminar aí no ano, por adequação ao planejamento de gestão tributária, questões de 200, 250 mil no ano por adequação tributária. Isso, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso nós estamos falando de adequação
sobre onde o fundo rural vai incidir, se ele vai incidir na nota fiscal de venda, se ele vai incidir na folha de pagamento. Nós estamos falando na escolha do tipo de tributação, se nós estamos falando do lucro, vai ser sobre lucro real, vai ser sobre lucro presumido. Então, uma junção de análises com pessoas especialistas que tem levado muito a ganhos de oportunidade lá dentro da empresa. Ou seja, pode acontecer do produtor estar pagando muito mais tributo do que deveria sem saber. É isso? Sem saber. Exatamente isso. Isso, deixando bem claro, só na questão tributária mesmo, né? Sem contar as oportunidades que existem no processo de planejamento de sucessão ainda. Porque a gente acaba reclamando que paga imposto demais e tal, que o Brasil é muito burocrático, mas a falta de conhecimento muitas vezes faz a gente pagar muito mais, né? Perfeito. Essa é a fala. O nosso desconhecimento sobre as oportunidades tributárias, e nós não estamos falando de forma alguma de evasão tributária, tá? Nós estamos falando de continuar cumprindo do jeito que precisa, pagando os impostos, mas de uma forma que ele seja mais suave lá dentro da fazenda. Tem um trecho da Bíblia que diz assim, eu sei que aqui não é religião não, mas diz o seguinte: o meu povo perece por não conhecer a palavra. E muitas vezes eu acho que as pessoas perecem por não conhecer a lei, né? Exato, exatamente. E pensar assim, ó, nós estamos falando do agronegócio que carrega o Brasil nas costas. Isso. A Receita Federal está cada vez mais apertando a história do fisco. E o leão está olhando com a boca extremamente aberta para dentro da fazenda. E ela quer arrecadar, né? Exato. Então, assim, está colocando um computador tal que cruza os lançamentos de um tributo que você pagou, ou de você fez uma transferência de uma fazenda, de um cartório de um lugar para o outro, e não lançou isso lá no seu imposto de renda. O computadorzão está lá só vasculhando e dando uma olhada nessa história para cair numa malha fina lá uma hora. É verdade. Então, e se a gente não se adequar bem, não tiver uma estrutura de planejamento e gestão tributária por trás, nós vamos estar incorrendo em riscos de autuações e em riscos de pagar impostos de forma inadequada, que nós poderíamos economizar bastante. Agora, um outro ponto que eu imagino que seja muito relevante é a questão do desenvolvimento de pessoas e de lideranças na fazenda, né? Perfeito. Como a gente já teve até uma oportunidade de fazer uma entrevista especificamente sobre as pessoas, né? Isso. Eu fico vendo cada vez mais aí o quanto que pessoas dentro do agronegócio, dentro das empresas de forma geral, fazem parte da engrenagem para dar resultado ou não dar resultado. Então, quanto mais a gente conseguir pensar que o meu negócio ele não se faz de resultado só pela a melhor pastagem ou a melhor genética, eu também preciso de ter o melhor time lá dentro trabalhando comigo. Enquanto a gente não tiver essa ciência, nós vamos ficar dando murro em ponto de faca. Nós vamos ficar dando murro em ponto de faca, tentando achar que a melhor nutrição sozinha vai conseguir entregar resultado. Na realidade, é um conjunto de pessoas que se mostra como um principal pilar desse trabalho. Então, desenvolver as pessoas, porque algumas não têm ambição da liderança, mas eu tenho que desenvolver a pessoa como indivíduo mesmo, sabe? Tanto de conhecimento técnico quanto de desenvolvimento pessoal. E, além disso, eu tenho que pensar que alguns... eu preciso desenvolver as habilidades de liderança dele lá dentro do projeto para me ajudar na tocada do processo de gestão, produtivo, comercialização e tudo mais. Como é que você faz quando tem aquele caboclo lá que é até bom de serviço, mas rapaz, não enquadra de jeito nenhum, não entra nas regras, toma cachaça demais. Às vezes o caboclo é gente boa, enquanto tá ação, mas com a hora que ele toma umas, ele vira vira um Zé Télio. Como é que faz um caso desse, hein? Nós vamos olhar o que é o impacto dele grande dentro do projeto. Assim, se no dia de tocada do trabalho ele está conseguindo desempenhar e ele não é desagregador, ele é uma pessoa agregadora que entrega, eu consigo segurar essa onda por lá de fora, né, no momento fora serviço. Ah, não, isso tem impactado demais na questão time. Se tem impactado demais na questão time e está fora dos valores da empresa, nós não temos que ter muita jogo de cintura não, sabe, Juliano? Assim, não está muito alinhado com os valores da empresa, tem que colocar pessoa mais alinhada lá dentro para trabalhar conosco, sabe? Tá certo. Bom, você já falou um pouco aí da questão do custo da arroba. Eu queria só, antes de terminar, só dar mais uma lapidadazinha nessa questão para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. De novo, né? Entender o custo da minha arroba produzida, ele é
excepcionalmente importante, porque a partir disso eu tomo decisões de preço de venda, eu tomo decisões de compra estratégica de insumos para eu conseguir produzir uma arroba mais barata. Então, se eu hoje não conheço quanto que custa produzir ou o meu bezerro desmamado ou a arroba que eu coloquei no meu gado ali dentro do meu projeto, eu não sou profissional, eu sou amador. Eu vou ficar tendo que buscar oportunidade, o melhor preço o tempo inteiro, porque eu não conheço quanto que custa minha arroba produzida. Eu tenho que ficar o tempo inteiro buscando venda no melhor pico do preço de arroba. Quando eu tenho conhecimento, minha arroba produzida na fazenda custa 210. Eu estou tendo estratégia, dia que agora, de travar uma venda de boi aqui agora a 250, 260, 270. Beleza. Eu posso assumir essa negociação com uma parte da minha produção, porque ela garante já uma margem para mim. Aí eu vou lá travar 30%, 40%, 50% da minha produção. E eu deixo o restante para eu correr risco. Quando eu não conheço o custo da minha arroba produzida, eu não consigo usar essa estratégia de comercialização, porque eu não sei se minha arroba custa, a produção dela custa 250, ou 260 ou 210, e eu vou ter que estar sempre buscando uma melhor oportunidade de venda, o que nem sempre a gente acerta, né? Um dia eu fui dormir com a arroba 290, no outro dia eu acordei com a arroba a 240, pra você ter ideia, né? E a minha boiada tá lá pronta para poder vender. Ô Regis, imagina uma prosa boa, viu? Foi bom sem tanto, mas acabou. Obrigado, acabou. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, bom demais conversar, como eu já tinha falado da outra vez, eu sou da região aí do sudoeste goiano, né? Gosto demais de estar voltando às raízes. É um prazer sempre conversar com você, viu, Divino Ronaldo, e com a audiência. Igualmente, um abraço, Regis. Um abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.